um prazer poder falar aos irmãos hoje e dando continuidade, então, ao tema que nós temos estudado, Santidade ao Senhor. Hoje nós vamos falar, então, desse tema, evidências da santificação, dentro desse tema de santidade ao Senhor. Rafa, eu vou, aí, então, compartilhar o conteúdo. Por favor, pode me falar se você vai conseguir ver aí o pessoal. Só um momento. Conseguem ver? Espera aí, ainda não. Então, Foi aí embaixo em compartilhar tela? share screen. Isso. Host to disable the participant screen sharing. Acho que não sei se vocês têm que liberar para que eu... Já está liberado aqui. Depois que você clica lá, você seleciona a tela que você quer. Vai aparecer várias telazinhas, né, do seu computador que estão abertas, você seleciona a apresentação. Realmente não... Pode colocar esse. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu ver aqui, Luiz, rapidinho. Tenta de novo. Agora sim. Maravilha. Isso aí. Ok? Bom, irmãos, nós vamos estudar esses itens hoje. Vou falar um pouco do autor que eu procurei trazer aqui para a nossa reflexão. Vou falar aqui sobre a doutrina da santificação, dentro desse tema Santidade ao Senhor, a relação da santidade no plano da salvação, a ideia bíblica de santificação versus santidade, a natureza da santificação e as características dessa santidade que o crente deve ter, e o caráter imperfeito da santificação nessa vida na qual nós estamos vivendo. E santificação e boas obras. E depois eu vou trazer algumas conclusões que, após o estudo, eu pude compartilhar com os irmãos. Bom, o autor que eu procurei fundamentar aqui essa pesquisa e de uma teologia bíblica sistemática é o Luiz Berkoff. Não sei se os irmãos o conhecem, mas o Luiz Berkoff, ele é um teólogo renomado, sobretudo de teologia calvinista, e a obra dele, a Teologia Sistemática, é a principal obra que os seminários teológicos de linha calvinista utilizam para a teologia na qual os pastores estudam. Então, esse livro, Teologia Sistemática, ele está vocês podem ver na tela aí, ele está na sua 4ª edição, então essa é a atual capa dele, né? Quando eu adquiri esse livro, eu vou mostrar aqui para vocês, o meu tem uma capinha azul, a 2ª edição, Teologia Sistemática, Luiz Berkoff. Então, Luiz Berkoff, ele é o livro de cabeceira para que os pastores, aqueles que estão se dedicando ao sagrado ministério, possam estudar aí a doutrina cristã dentro do conceito teológico. Como os irmãos podem ver, então ele tem uma influência muito grande nos seminários, é o principal livro de cabeceira para a teologia sistemática. Bom, falando um pouco do primeiro tema, aí, que é a doutrina da santificação, eu quero falar aqui um pouco antes da reforma. Antes da reforma não havia uma clara distinção da doutrina da santificação. Por quê?
Porque as pessoas não tinham essa ideia, tinha a ideia da santidade, que Deus é santo e inatingível, e, e é um atributo exclusivo de Deus, a santidade, né? Porque ele é santo, ele não conheceu o pecado e Jesus também não conheceu o pecado. Então, por isso, quando nós falamos de santificação ou santidade, que a etimologia da palavra é o mesmo significado, assim nós podemos dizer, santificação e santidade, na qual santificação, o atributo principal, quem é santo, no caso, é o nosso Senhor Deus. Então, por exemplo, Agostinho de Hipona, antes da Reforma, ele foi o primeiro a trazer ideias sobre a questão da santificação, né, a tocar nesse assunto. Mas o que se estudava, né, antes da Reforma é o que? A justificação, eles entendiam como a mesma coisa que santificação. Então, não havia distinção entre essas duas coisas, né? Porém, depois da Reforma, Cristo nos justificou e também nos santificou. Então, essas duas coisas foram separadas. Cristo nos justificou e também nos santificou. Então, nós sabemos que a justificação é um ato declaratório de Jesus Cristo. Quando Jesus ele nos justifica, ele também nos santifica. E não só nos santifica e nos justifica, como ele nos regenera, nos dá a fé necessária para que nós possamos crer no Senhor e ter obras que mostram evidências da santificação. Então, no caso, quando nós dizemos que Cristo nos justificou, significa que nós estamos dizendo que Cristo também nos santificou e também Cristo, assim, ele nos amou e, da mesma forma, ele também nos deu fé. É um ato declaratório, descritivo de Deus. Acontece todas as coisas ao mesmo tempo. E ao longo, mais para frente, eu vou explicando um pouco essas diferenças aí. Então, justificação e santificação. Aí tem um texto aqui, a gente vê a justificação é imediatamente seguida pela santificação, visto que Deus envia o Espírito de seu Filho aos corações que lhe pertencem. Então, logo, são justificados, e esse Espírito é o Espírito santificador. Então, lá na página 487, essa de autoria do Louis Berkhof. E nas Sagradas Escrituras, que nós podemos encontrar isso, lá em 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, nos santificar diariamente, dia a dia, é a vontade de Deus para os eleitos em Cristo Jesus. Então, a forte ênfase foi dada na comunhão também com Cristo como grande meio de santificação. Sem Cristo não há santificação. Então, a ideia de que hoje nós somos declarados santos e somos habilitados para exercer a santificação, porque Cristo Jesus nos habilitou à santificação. Sem Cristo Jesus não tem como nós falarmos de santificação. Falando um pouco agora sobre a relação da santidade no plano da salvação. Então, quando nós estudamos sobre salvação na teologia, nós precisamos entender que os estágios da salvação. Então, a ordo salutis, no caso aí uma palavra que nós encontramos dentro da teologia sistemática, significa a ordem salvífica, ou a ordem da salvação. Então, resumindo, a obra da redenção. Quem fez essa obra da redenção? Deus enviando seu Filho Jesus Cristo. Então, qual que é a ordem disso? Por exemplo, primeira coisa que a gente encontra dentro da ordem salutis, a ordem da salvação, é a ideia da regeneração. A ideia da regeneração. Então, o homem ele está vivo ou ele está morto. O homem ele está vivo ou ele está morto. De que forma o homem está morto? A natureza dele é pecaminosa. Se Cristo não o regenerar, ele não pode ter vida.
Então, essa é a ideia. Ou o homem está vivo, ou o homem está morto. Então, o homem está vivo como? Quando Cristo regenera. Quando Cristo regenerou o homem, então o homem tem vida. E lá em 1 Pedro, versículo 1, versículo 23, capítulo 1, versículo 23, diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E o que significa aqui semente corruptível? Todos nós sabemos que o cabeça da humanidade, a primeira representação da raça humana é Adão e Eva. E os nossos pais, eles caíram, eles pecaram. Então, o que significa? A semente deles tornou-se corruptível, porque o pecado adentrou a história da humanidade. Então, a maior tragédia da história da humanidade é a entrada do pecado no nosso meio. Então, isso significa que nós nascemos do pecado, né? Lá diz o salmista que em pecado gerou, a minha mãe já nasci do pecado. Mas qual é a semente incorruptível? É Jesus Cristo, justamente o segundo Adão, o qual, através de Jesus Cristo, nós, mediante a palavra de Deus, temos livre acesso a Deus. De tal forma que sem Cristo Jesus, Deus não nos recebe. Então, é através de Cristo Jesus que nós temos vida. Então, por isso, a primeira ideia na ordem da salvação é a regeneração. E quando acontece a regeneração, ao mesmo tempo também acontece o ato justificador de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos declara justo. Quando nós recebemos a Cristo, nós somos regenerados e também declarados justos. Por quê? Jesus Cristo atribui aos que lhe pertencem o status de justo. Então, quando nós dizemos que justificado, significa assim, justo está, justificado. Então, agora nós somos justificados. Jesus nos declara justo agora. Então, justo nós estamos, porque é um atributo que Deus atribui a nós que somos justificados mediante a obra de Cristo Jesus, um ato declaratório. Lá em Atos capítulo 13, versículo 39, nós podemos evidenciar isso nas Sagradas Escrituras, no qual diz: e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, a lei de Moisés, não pelos 10 mandamentos, é dado ali uma lei de ordenança ao povo para que obedecesse e guardasse no coração a palavra do Senhor. Mas essa lei não é capaz de justificar o homem. Só quando Jesus Cristo viesse e assim morresse na cruz, ali Deus está mostrando para a história da humanidade todo esse ato da salvação, a regeneração, a justificação, e também nós vamos ver a fé e a justificação e a santificação. Então, Jesus é quem nos justifica de todas as coisas. Nós, por si só, não temos esse mérito. Então, no estágio da ordem salutis, a gente tem a fé salvadora também, como a ordem da salvação. Então, a fé é a causa imediata da justificação e santificação. É aquela fé salvadora, a fé que Jesus Cristo nos dá. Então, ela também é um ato aí da ordem da salvação. E aqui uma frase, né, do Louis Berkhoff também: o constante exercício da fé é necessário para haver avanço no caminho da santidade. Então, exercer a santidade significa usar a fé que Jesus Cristo mesmo nos deu. Ele nos habilitou, ele nos deu essa fé salvadora. E porque ele nos deu essa fé salvadora, nós somos capazes de, então, exercitar a santidade ao Senhor. Então percebemos que a regeneração, a justificação e a fé salvadora como parte da obra da redenção de Cristo Jesus. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus.
Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Então a fé é mandativo de Deus. Então Deus nos deu essa fé salvadora, e por essa fé nós conseguimos agradar a Deus. Então o grau de santidade, aí, no caso, também o Luiz Berkoff falando, é proporcional ao vigor da fé cristã e à persistência com que se apega a Cristo. Então, à medida que nós exercemos a fé diariamente, é como nós estamos exercendo a santidade, nós estamos sendo alertados por meio do Espírito Santo, chamados à santidade para vivermos uma vida separada para Deus, em qualquer esfera da nossa vida, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, qualquer atividade que nós exercermos, nós estamos exercendo a serviço de Deus. E esse é o nosso chamado para sermos santos, como na Bíblia a gente vê, por exemplo, declarações paulinas, por exemplo, aos Coríntios, aos santos em Corinto, em Éfeso também, aos santos em Éfeso. E hoje nós, cristãos, corpo de Cristo, aos santos que estão, por exemplo, na igreja presbiteriana tal, ou numa localidade tal. Então nós somos já declarados santos pela obra redentora, salvadora, justificadora e santificadora de Cristo Jesus. E aí, fechando aí o estágio da ordem salutis, da ordem da salvação, nessa obra, na obra da redenção de Cristo, é a santificação, justamente o ponto que hoje eu quero conversar com os irmãos, e nós já temos estudado a respeito da santificação. Então, santificação, Deus tem direito de exigir de nós a santidade no viver. Deus tem esse direito. Por quê? Porque Ele nos habilitou para isso. Nos habilitou como? Através de Cristo Jesus. Então, eu e você hoje temos como exercer a santidade, sim. Por quê? Porque Cristo nos habilita para isso. É dois lados da moeda. É como uma moeda. Quando nós, por exemplo, somos... Aí o caso, o Rafa, ele é filho. Ele é filho do pai dele. Então, significa assim, ele é filiado, ele está filiado ao pai dele. Nós somos filiados a Cristo. Então, o Rafa, ele tem, no caso aí, essa consanguinidade com o pai dele. E nós, pela obra de Cristo, nós somos consanguíneos ao Pai Celestial. Então, somos habilitados a viver em santidade, porque Cristo nos habilitou para isso. Então, Jesus Cristo nos habilitou para viver uma vida santa, dando-nos o status de filhos de Deus e a vida eterna com Deus, nos deixando o Espírito Santo para nos alertar do pecado. Deus é santo, Jesus Cristo é santo e o Espírito Santo é santo. Por isso nós dizemos santo, santo, santo. Então, no caso aí, por exemplo, os irmãos compartilhando essa ideia de que o Jesus Cristo nos habilitou para a santidade, significa dizer o quê? Que através do Espírito Santo, que é o Consolador, que hoje está no meio de nós, nós somos alertados da nossa consciência quanto ao quê? Quanto ao pecado, a evitar o pecado. Essa consciência, o nosso coração é alertado do pecado. Por quê? O que nos afasta da santidade hoje é o pecado. Porque o pecado nos remete ao velho homem, aquele homem que milita contra o espírito. Então, o espírito e a carne. Então, quando nós estamos falando de santidade, no caso aí, que o pecado é o que nos atrapalha a ter uma vida santa. Então, nós vamos ver adiante que nesta vida nós não conseguiremos ter uma santidade completa. Por quê? Porque nós continuamos pecando. Mas Cristo já nos santificou. Então, somente após a morte é que nós somos capazes de ter uma santidade completa. Por quê? Porque nós paramos, então, de pecar. Então, aí, nós, diante de Deus, nós conseguiremos ver a Deus. Porque, como diz, sem santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, Deus é santo, ele não pode ver o pecado. Então, aí, dentro da teologia, o que significa? Que nós, sem santificação, não pode ver a Deus, porque com o pecado nós não conseguiremos ver a Deus.
Então, através de Cristo, nós conseguimos adentrar a Deus, ver a Deus, ter acesso ao Pai. E é isso que vai acontecer. Então, a santidade ela é incompleta nesta vida. Mas, mesmo assim, tem como nós agirmos, ter uma vida santa, chamados para ter um viver santo. Então, Romanos 6, versículo 22, diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A vida eterna é o alvo. Então, nós já estamos sendo acostumados nessa vida para, então, a vida eterna, que é a vida com Deus, na Nova Jerusalém, na cidade celestial, no paraíso com Cristo. Né? Então, por exemplo, hoje os que morrem em Cristo Jesus, eles vão para o paraíso. Os que morrem sem Cristo Jesus vão para o inferno. E depois, quando Jesus julga, o inferno é jogado no lago de fogo. E aqueles que estão no paraíso, na vida com Cristo, mora com Deus na Nova Jerusalém, na cidade celestial, como diz lá em Apocalipse. Então, por isso que lá o ladrão, quando é crucificado na cruz, ao lado de Cristo, ele fala: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, no paraíso e depois do paraíso, uma vida com Cristo, a vida eterna, na Nova Jerusalém, na cidade celestial. Aí, falando um pouco sobre a ideia bíblica de santificação e santidade, a qualidade de santidade aplica-se a Deus. Nós só podemos falar que nós somos santos porque Deus nos atribuiu isso. Porque Ele é santo. Se Ele não fosse santo, nós não poderíamos exercer a santidade. Então, a Bíblia não insiste no progresso moral puro e simples, mas no progresso moral em relação com Deus. A nossa relação moral aqui nessa terra, ela é incapaz de exercer a relação moral que Deus tem, que Deus considera com Ele, porque essa nossa vida com Deus é muito mais importante do que uma vida moral e cívica aqui na Terra. Porque a vida que nós vivemos aqui é uma vida a serviço de Deus, no reino de Deus. Então, essa relação moral é muito mais importante de qualquer outra relação. Para os irmãos terem uma ideia, o homem, a ideia de nós humanos, nós temos uma ideia de, como que eu posso dizer assim, a forma como nós atribuímos justiça ou na relação um com o outro é muito mais severa que a justiça de Deus para com nós. Por quê? Por exemplo, se eu ofender algum dos irmãos, a minha relação moral com os irmãos está comprometida. Às vezes um afasta do outro porque ofendeu um ou outro. Então, a nossa justiça é muito mais severa, às vezes, do que a justiça de Deus. Porque o homem, ele julga, e ele não julga de uma forma justa, mas Deus julga de forma justa. Um homem, por exemplo, um juiz pode julgar e colocar um inocente na cadeia. Jesus Cristo não. Jesus Cristo julga mediante a fé. Deus julga através da vida de Jesus Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Quem não está em Cristo, está morto, porque ainda está no pecado. Então, a nossa régua de justiça é uma régua injusta, porém a régua de justiça de Cristo é a régua mais justa que existe. Então, eu e você, nós exercemos justiça muitas vezes com a relação da moralidade, no que eu considero um para com o outro. Deus não, olha, veja o ladrão na cruz. Naquele exato momento, ele fala, Senhor, eu sou pecador. Jesus hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, ele teve uma vida pregressa, desde até a sua morte, aquele ato condenatório ali junto com Cristo. Então, assim, nós olhamos o ladrão na cruz, antes dessa declaração de Cristo, nós o condenaríamos mediante a nossa justiça. Mas pela justiça de Cristo, ele foi considerado regenerado, justificado e santificado, porque ele morre ali e ele vai para o Pai. Então, Jesus Cristo, o nosso Pai Celestial, ele é a justiça em verdade.
Então, poder definir a santificação como a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, pela qual ele liberta o pecador justificado da corrupção do pecado, ou seja, do velho homem, renova toda a sua natureza à imagem de Deus e o capacita para praticar boas obras. Lá em 1 Coríntios, capítulo 30, diz assim, capítulo 1, versículo 30, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, através de Cristo, nós alcançamos a santificação. A ideia bíblica de santidade, santificação e santidade. Então, nós podemos dizer o seguinte: a santidade é o lado visível da nossa salvação. É o lado visível, é uma das evidências da nossa salvação. Então, por exemplo, aqui, um novo nascimento dá origem a uma nova vida. O homem regenerado pela obra de Cristo é justificado e agora andará no caminho de santidade ao Rei. Ao Rei quem? Ao nosso Rei, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, um novo nascimento, quem é capaz, então, de nascer de novo, da água e do Espírito santificador, através de Jesus Cristo. Tanto é que Jesus fala para Nicodemos, né, com uma pergunta ali, ele fala, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Porque se nós não nascermos de novo, nós não teremos a regeneração. O velho homem não deixará de existir para que o novo homem, a natureza de Cristo, habite em nós. Então, aí sim, um novo homem, um homem regenerado, ele certamente andará no caminho de santidade ao Rei. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7, diz o seguinte, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para santificação. Por quê? Porque quem que vive na impureza, na prostituição, em tudo aquelas coisas, aquelas obras que não agradam a Deus, é o velho homem. É o homem que está habituado a pecar, ao homem que compactua com o pecado. Porém, o novo homem, que vê em Cristo Jesus a sua nova natureza, ele vai ter uma vida santa. Ele quer ser santo, ele quer viver para Deus. E ele almeja agradar a Deus. Então, Deus nos chamou através de Cristo Jesus para uma vida santa, para viver em santificação. Então, nós podemos de fato dizer que Deus tem direito de exigir de nós a santidade no viver, porque pela obra de Cristo fomos habilitados a tal coisa. Fomos habilitados para exercer a santidade. Graças a Deus por isso, porque Cristo nos habilitou para vivermos em santidade. Agora falando um pouco sobre a natureza de santificação. É uma obra sobrenatural de Deus. É indiscutível isso. Em Deus nós vemos essa obra sobrenatural de santificação. Então, a primeira ideia aqui da natureza de santificação é a mortificação do velho homem, ou seja, o corpo do pecado. A nossa natureza pecaminosa muitas vezes nos acende contra Deus, nos faz irarmos contra o Senhor. Então, irai-vos e não pequeis, na verdade também, quando nós dizemos guardar no coração a palavra do Senhor para não pecar contra Ele, porque somos chamados para uma vida santa. E quando nós pecamos contra Deus, nós atingimos a santidade de Deus. Então, o velho homem é a natureza humana na medida em que é dirigida pelo pecado. Na medida em que é dirigida pelo pecado. Romanos 6, versículo 6 diz assim, sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem, porque o corpo do pecado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então agora, o velho homem que era escravo do pecado, agora ele é mortificado mediante a obra de Cristo Jesus na cruz.
Cristo mortifica o velho homem e quer nos vivificar. Então, não mais sendo escravos do pecado, né, como o povo lá resgatado da terra do Egito, tirado da escravidão, levado para a Nova Canaã. No caso lá, uma vida com Deus, Deus dirigindo o seu povo. Então, Deus é quem nos tira do lamaçal do pecado, é quem nos arranca deste estado pecaminoso pela obra de Cristo Jesus. Se ele não fizer isso, o homem está perdido, sem salvação. E a segunda coisa, falando da natureza da santificação, é a ideia da vivificação do novo homem. E é essa ideia que nós temos que trabalhar dentro da nossa mente, do nosso coração. Porque que é a ideia, no caso, de que Cristo, vivificação do novo homem, criado em Cristo para boas obras. Nós criados em Cristo para boas obras. Essa é a ideia da vivificação do novo homem, a natureza de Cristo refletida em nós. Então, o novo homem é a natureza de Cristo na medida em que é dirigido, na medida em que é dirigido pela obediência a Cristo. Então, lá, na mortificação, morto para Cristo significa o homem vivendo no pecado, dirigido pelo pecado. E agora aqui, na vivificação do novo homem, significa criado em Cristo Jesus para boas obras. O que significa dizer isso? A natureza de Cristo em nós, a imagem de Cristo em nós, pela obediência a Cristo. Então, a santidade é o modo mais eficiente de influenciar pessoas não convertidas e de criar nelas uma disposição para ouvir a pregação do Evangelho. Olha só a questão, a importância da santidade. Ter uma vida santa significa influenciar, significa dar aquele start para as pessoas que estão no pecado, aquelas pessoas que precisam de Cristo na sua vida, a elas serem atraídas para ouvir a mensagem de Cristo, a mensagem salvadora e redentora. Então, nós devemos sim viver uma vida santa, porque Cristo nos dá essa qualidade, vivificando um novo homem, a natureza de Cristo Jesus. Efésios 4:24 diz o seguinte: e vós, revistai-vos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidades procedentes da verdade. Então, esse novo homem, ele é criado segundo Deus pela obra de Cristo. Em justiça, Cristo é a justiça. Cristo é santo. Ele é a verdade para nós. Amém? E aí, no caso, depois de falar sobre a natureza da santificação, dois fatos, que é a mortificação do velho homem e a vivificação do novo homem, nós temos então as características de santificação. São evidências de que nós vemos nos crentes que eles são santificados, que foram chamados, né, para ter uma vida santa. Em primeiro, irmãos, é o exercício da fé. A palavra de Deus nos diz que ouvir a palavra dele, né? Quem tem falta de fé, peça a Deus, e a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Não tem como nós exercermos a nossa fé se nós não ouvirmos a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus é, na verdade, quando nós temos esse prazer em ouvir a palavra de Deus, significa que nós somos santos, que nós queremos ter uma vida com um relacionamento com Deus. Ouvir a palavra de Deus, as Santas Escrituras. Segundo, o estudo da palavra de Deus é o prazer na lei do Senhor. A tua lei é o meu prazer dia e noite. Na lei do Senhor, eu meditar dia e noite. Então, ter prazer na lei do Senhor. O crente deve ter prazer na lei do Senhor. Prazer em ouvir a palavra de Deus. Prazer em estudar a lei do Senhor. Saber a sua vontade para as nossas vidas. E aí a terceira questão de características da santificação é a oração. É uma total dependência do Senhor, ter uma vida de conexão com o nosso Deus. Ou seja, levar a Ele os nossos problemas, as nossas ansiedades, aquilo que tem nos atrapalhado a ter uma vida em comunhão com Cristo, uma vida de santidade ao Senhor,
tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, por meio da oração, nós estamos mostrando ao nosso Pai Celestial a nossa fraqueza e o quão dependentes nós somos dele. E aí, no caso, na verdade, é quarto aqui, é a comunhão dos santos. Quando nós declaramos o credo apostólico, nós falamos lá, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio na Santa Igreja Universal, creio na comunhão dos santos. Irmãos, crer em Deus Pai Todo-Poderoso, crer na Santa Igreja Universal, que é o corpo de Cristo, que é a Nova Jerusalém, que é onde Jesus ajuntará os seus eleitos, é igualmente crer na comunhão dos santos. Não tem distinção entre esses crer. Creio na comunhão dos santos. O que é crer na comunhão dos santos? É crer no participar do corpo de Cristo Jesus. É ter essa vida dentro do corpo de Cristo Jesus, que é a igreja, que são os santos, são os remidos através de Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Ele que nos elege em Deus. Deus nos elege através de Cristo Jesus. Então, a comunhão dos santos é importante. Creio na comunhão dos santos. Então, aquela pessoa que fala, eu consigo ter uma vida fora da igreja, é mentira. Não existe vida em Cristo fora da comunhão dos santos. Importantíssimo a comunhão dos santos. É uma característica da santificação, né? Onde eu estou perto da palavra de Deus. Quando eu tenho comunhão com os santos, eu sou capaz de orar melhor, de ter uma vida de oração, de estudo da palavra, de exercício da fé. Sem a comunhão dos santos, fica difícil exercer a fé, estudar a palavra de Deus e orar. Então, olha a importância da comunhão dos santos. E depois, irmãos, falando já como eu tinha falado antes, compartilhando com os irmãos aqui, essa ideia do caráter imperfeito da santificação nessa vida. Por quê? Porque nós pecamos ainda. Nós não somos santo. Nós somos santos, chamados para ser santos, né? Mas nós não somos santo. Então, por isso, um caráter imperfeito da santificação nessa vida. Então, vivemos uma santificação ainda em grau não completo, imperfeito. Até quando? Até quando morrermos. Se queremos ter santificação completa, vamos morrer agora. Aí, no caso, Jesus vai nos ressuscitar, né, e dar um corpo glorificado. E aí, então, somos habilitados para encontrar com Cristo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, os que morrem em Cristo morreram santificados. E aí alcançaram a santificação perfeita. Olha que glória. Então, o pecado realmente é o que nos atrapalha a vida de santidade. Aqui uma ideia também, o qual o Berkhoff traz, o novo homem é perfeito em suas partes. Por quê? Jesus é perfeito. Nós temos características do novo homem. Mas, na verdade, na presente vida, continua imperfeito. Por quê? No grau de desenvolvimento espiritual. Porque ainda nós lutamos contra o pecado. Então, os crentes devem lutar para evitar o pecado enquanto vivem. Essa é a nossa luta hoje. A nossa luta não é contra a carne, não é contra príncipes e potestades, mas contra o pecado. E aí em Tiago 3:2 ele diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas, e de fato nós tropeçamos, nós erramos diariamente. Mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Jamais seremos perfeito varão. Jesus é o perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então aqui um chamado, um alerta, Tiago está fazendo, que a nossa língua, lá ele fala da língua nessa questão, né? A capacidade que tem a nossa língua. Então, nós de fato tropeçamos, mas quando nós tropeçamos, isso é um acidente na vida do crente, e não algo costumeiro. Significa que nós levamos essa nossa incapacidade diante de Deus e pedimos perdão a Deus pelo nosso tropeçar, no nosso viver diário. E Deus, ele já nos perdoou todos os nossos pecados, né? Ele já perdoou todos os nossos pecados, mas é necessário que nós
possamos ir até Ele e falar: Senhor, eu pequei contra o céu e contra Ti. E aí, então, o Senhor nos perdoa. Aí, por exemplo, a gente vê o caso de Davi, né, que ele é alertado por Natan lá e ele reconhece o seu pecado. Então, veja só, Davi teve uma vida também assim de miséria no pecado. Pecou, ofendeu a Deus, mas ele, como uma pessoa remida pelo sangue do Cordeiro, por Cristo Jesus, ele reconheceu o seu pecado. E aí aquela ideia, como eu falei, que aos nossos olhos a gente julga mesmo e a nossa justiça é muito severa, se nós fôssemos ter uma relação com Davi hoje na igreja, nós teríamos o Davi lá que pecou com Batseba, mas comungaríamos ele da igreja, já tem que sair da igreja. Como que pode acontecer um negócio desse? Então, olha como a justiça do homem é severa, mas a justiça de Deus é divina, graciosa para os seus eleitos. Deus é gracioso. Graças a Deus por isso, irmãos. Porque senão nós seríamos fulminados por Deus. Porque ofendemos ao Senhor, mas através de Jesus Cristo, nós agradecemos a Deus porque Ele não nos condena assim. O pecado é condenado na morte de Cristo e na sua ressurreição. Aí então, já quase caminhando para o final, nos falando então santificação e boas obras. Uma coisa complementa a outra. Se você é salvo, automaticamente você é regenerado. Se você é regenerado, é justificado. Se você é justificado, você é santificado em Cristo Jesus para boas obras. Irmãos, tudo isso acontece exatamente. É regenerado, é justificado, então santificado em Cristo para as boas obras. É um ato declaratório de Cristo Jesus. Essas coisas andam juntas na ordem da santificação. E aí, então, as boas obras são complemento da nossa vida com Cristo Jesus. É claro que nós vamos fazer boas obras, porque nós somos regenerados, porque nós somos justificados e santificados em Cristo Jesus. Isso não nos exime de diante de Deus. Ah, eu já sou santo, então eu posso pecar? Não. Superabundou a graça, né? Mas eu não posso deixar que o meu velho homem possa surgir e querer atrapalhar a minha vida com Deus. Então, as boas obras, elas decorrem necessariamente da união dos crentes com Cristo Jesus. Unidos em Cristo, certamente nós faremos boas obras. As obras que Cristo quer que nós façamos. As obras que agradam a Deus. Olha, veja aí a grande diferença, por exemplo. Na Igreja Católica, o Papa, ele considera santo, ele santifica alguém só através das boas obras. Olha que interessante, por exemplo. A pessoa que é santa lá, o santo tal, foi beatificado, ou não sei como eles falam lá, mas o que o Vaticano, ele acompanha lá, por exemplo, as obras que as pessoas fazem para ele tornar aquela pessoa santa. Não. Jesus Cristo nos declarou santos, não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo na cruz. Nós somos santos. Então, o homem, por si só, ele é incapaz de ser uma pessoa santa. Não é? Então, aí, no caso, mediante Jesus Cristo, nós temos a santidade. Então, a ideia católica de que para ser santo você precisa fazer boas obras e outras religiões, mas isso é errado. Se você é salvo, se você é de Cristo, você vai fazer boas obras. E fazendo boas obras, isso é uma evidência da sua santificação. Que você é salvo, que você foi remido por Cristo. E lá em João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira. Jesus dizendo: eu sou a videira. Vós os ramos. Nós os ramos ligados a Cristo Jesus. Quem permanece em Cristo e esse permanece nele, esse dá muito fruto. Aí, ó, as boas obras. Dará frutos porque permanece em Cristo. Porque sem Cristo nada podemos fazer. Dizendo Jesus: sem mim nada podeis fazer.
Jesus é o nosso tronco principal, a nossa videira verdadeira. É por Ele, para Ele, por meio dEle, que todas as coisas nós faremos, que Ele, para a glória de Deus. Tudo nós devemos fazer para a glória de Deus, para o seu louvor, para a sua glória. Já concluindo aí, então depois desse estudo aí no caso, algumas verdades a gente pode encontrar aí. Evidências da santificação. Então, a santidade é o lado visível da salvação, da nossa salvação. A santidade é servir a Deus e evitar o pecado diariamente. Santidade é a marca de Cristo identificada em nós, porque Cristo é santo. Santidade é um atributo de Deus conferido aos eleitos em Cristo Jesus. Que no princípio nós somos eleitos em Cristo Jesus, como fala lá em Efésios. Vós sois povo, raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor. Santidade completa teremos quando encontrarmos Cristo. Santidade é morrer para o pecado e viver para a glória de Deus. Santidade é obediência, comunhão e serviço a Deus. E aí, durante a semana eu postei isso, que eu achei muito interessante, depois de ter estudado e a gente pode evidenciar isso. Então, quando a gente fala para a pessoa, o que significa ser salvo? Que Cristo me amou, me regenerou, me deu fé, me justificou e me santificou para a vida eterna. Amém? Então, isso que eu queria compartilhar com os irmãos e que Deus possa nos fornecer uma vida mais santa, nos habilitando cada dia. Amém? Muito obrigada, Luiz, pela mensagem. Que Deus continue te abençoando e te usando como instrumento nas mãos dele. E que Deus também nos dê sabedoria para a gente continuar pensando, né, refletindo no que a gente acabou de ouvir durante a semana e aplicar para as nossas vidas. Tem mais um cântico? Então, vamos cantar mais um cântico e aí a gente encerra essa parte.